Queridos irmãos e irmãs, nós celebramos hoje a missa da ceia do Senhor. Esses dias são os dias mais importantes do ano para nós católicos. Não é a virada do ano, Réveillon para a gente não significa nada, nem é o Natal, porque o Natal ele é extremamente importante, é o momento da encarnação de Jesus, quando ele veio morar no meio de nós, mas é o início da vida terrena de Jesus. A partir de hoje, desse dia, nós celebramos o início da vida final, a vida trinitária, a vida divina de Jesus. É o nascimento para o reino de Deus, o reino eterno. Então esses dias eles são especiais. Hoje de manhã nós começamos este tríduo pascal com a celebração da missa dos Santos Óleos, que é também o dia em que nós padres, juntamente com o bispo, todos os padres, todos os diáconos e o bispo da nossa diocese, nós celebramos a missa dos Santos Óleos e também fazemos a renovação das nossas promessas sacerdotais. Renovamos a nossa promessa, dizemos de novo: eu creio, eu digo sim, eu aceito. Começa de manhã toda essa celebração, porque sem o sacerdócio não existem os sacramentos. E é por isso que os óleos dos sacramentos eles são abençoados justamente naquela celebração. Depois da missa de manhã, a gente celebra esta missa. Ela fala de forma especial a última ceia de Jesus. Traz aqui o momento em que ele se entregou, em que ele instituiu a Eucaristia. Ele pegou o pão, como nós vamos ver aqui na carta de São Paulo, deu graças, partiu o pão, entregou aos seus discípulos. A gente vai ver isso com um pouquinho mais de calma. Depois, no meio desta celebração também tem o rito de lava-pés, os pés dos apóstolos, fazendo a mesma coisa que Jesus fez. Este ano, por causa da pandemia, nós não teremos. Depois, o final, a comunhão, a Eucaristia. Todo mundo que for comungar, que estiver preparado para receber Jesus Eucarístico, que tenha se confessado por esses dias, ela receberá a hóstia que será consagrada hoje. Não podem comungar as hóstias que estão guardadas no sacrário, e as hóstias novas, porque hoje é o dia da Eucaristia. Terminada a comunhão, a gente coloca todas as âmbulas em cima do altar, incensamos e trazemos solenemente de volta para o sacrário. Era para ser numa igreja à parte, mas por causa da situação que vivemos, também esse rito foi cortado, mas a gente coloca solenemente aqui no sacrário, e a gente sai da missa hoje sem a bênção final, sem canto, em silêncio, e voltamos para as nossas casas e acompanhamos a agonia de Jesus. Acompanhamos os últimos momentos da vida dele. Depois, amanhã às 3 da tarde, celebramos o grande ato litúrgico, que é a celebração da paixão. Voltamos ainda recolhidos para casa, e no domingo celebramos com muita festa, com muita alegria, com muitas flores, com aleluia, com uma série de coisas, a ressurreição de Jesus. Então são esses dias que nós estamos vivendo, nós estamos celebrando. Só para falar propriamente de hoje. A primeira leitura do livro do Êxodo, Deus institui a Páscoa dos judeus. Na Páscoa você escolhe um cordeiro ou um cabrito sem defeito, sacrifica o animal, pega o sangue deste animal e passa na soleira das portas da casa dos hebreus, come ele com pão ázimo e ervas amargas, recordando a libertação que Deus fez deles da saída do Egito, de uma vida velha para uma vida nova. E é o sangue do cordeiro que protegerá este povo para sempre. Aqueles que não estiverem marcados com o sangue do cordeiro serão mortos pelo anjo de Deus, o anjo vingador. Foi assim que nasceu a primeira Páscoa, muitos séculos, milênios antes de Jesus. Mas esta primeira Páscoa ela era apenas uma figura, uma prefiguração da Páscoa verdadeira, que seria
Jesus. Jesus é o Cordeiro imolado, sem pecado, aquele que é sem nenhum defeito, né? No texto do Êxodo diz assim, que o Cordeiro deve ser sem defeito, macho de 1 ano. O Filho de Deus não tem defeito algum, ele é perfeito, ele é o próprio Deus, que se sacrifica. E São Paulo, na segunda leitura, ele diz como é que Jesus instituiu esta Eucaristia. Ele faz aquilo que nós fazemos todos os dias na missa. Ele disse: irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso. Na noite em que ele foi entregue, o Senhor tomou o pão, depois de dar graças, partiu o pão e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Depois, do mesmo modo, ele tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança, é o meu sangue. Toda vez que vocês beberem, façam isso em memória de mim. Ou seja, naquela mesma noite, Jesus celebrou a Páscoa, já na noite de quinta-feira. Naquela mesma noite ele foi preso, às 3 horas da tarde da sexta-feira, ele foi crucificado. Ele morreu. Aquilo que ele fez naquela noite é a mesma coisa que ia acontecer. E aquilo que ele fez naquela noite é a mesma coisa que nós fazemos todos os dias na igreja, todos os domingos, todos os dias. Um rapaz que foi canonizado, beatificado, melhor dizendo, alguns meses atrás, Carlos Acutis, a mãe dele, eles moravam na Itália, e a mãe perguntava: vamos visitar a Terra Santa? 3 horas de viagem daqui lá, vamos lá visitar a Terra Santa? Ele disse: eu não quero visitar a Terra Santa. Mas por que você não quer visitar a terra onde Jesus viveu? Ele falou: porque todos os dias, quando eu vou à missa, eu estou aos pés da cruz de Jesus. Não tenho necessidade de visitar a Terra Santa. E nunca foi. Morreu jovenzinho, 14, 15 anos, não sei, de leucemia, e hoje já é um dos santos, está nos altares da igreja. Porque ele viveu profundamente este grande mistério de Jesus que se entregou na Eucaristia. Mas ele não apenas se deu como pão, como alimento que a gente precisa comer e se alimentar e se preparar para a vida eterna. Ele nos deixou outros valores também extremamente importantes, que para entrar no céu você precisa deles. Não tem como entrar no céu sem os valores que Jesus deixou. E um dos valores que ele deixou hoje aqui foi justamente a humildade. Gente arrogante, gente prepotente, gente que gosta de dizer assim: você sabe com quem você está falando? Gente que diz: quanto que é? Eu pago, podem falar aí quanto que é o seu preço. Esse tipo de gente não entra no céu. Porque se Deus desceu do céu, se encarnou, deu a vida por nós, e ainda na última ceia ele fez esse gesto de humildade total, tirou o manto. Por que ele tirou o manto? Porque os escravos não usavam manto. Só os homens livres. Os escravos não usam manto. Ele tirou o manto, amarrou uma toalha na cintura, se abaixou e começou a lavar os pés dos apóstolos. E quando eles viram aquele gesto, ele disse assim: Pedro, coração de criança. Pedro é doidinho, um coração de criança. Como assim você vai lavar meus pés? Ele disse: Pedro, se eu não lavar os meus pés, você não vai ter parte comigo. Então lava tudo, lava até a cabeça. Calma, Pedro. Eu estou fazendo aqui um exemplo, estou dizendo para você. Se eu que sou o mestre de vocês, se eu que sou o Deus do universo, me ajoelho aos seus pés e lavo os seus pés, o que é que você tem que fazer pelo seu irmão? Isso aqui é bom a gente pensar. Tem muita gente, mesmo dentro da nossa igreja, isso é muito triste, mesmo dentro da nossa igreja, professando a nossa fé, que ela vive só para ela. Ela é o centro do universo. Como diz aí, ela é a última Coca-Cola do deserto, o último biscoito do pacote. Ela tem que ser do jeito que ela quer. Não tem que ser assim, você tem que sentar assim, a igreja tem que ser pintada assim, o padre tem que falar isso, você tem que falar isso. Ele é o centro do universo. Tudo tem que ser do jeito que ela quer. Ela não é capaz de se silenciar,
de abaixar a cabeça, de engolir algumas injustiças, de ficar quieto, de deixar passar, de se abaixar e lavar os pés do outro. Olhar para aquela pessoa e dizer assim: miserável, você não merece isso que eu estou fazendo por você, mas porque Jesus fez comigo, eu vou fazer com você. Você não merece não. A humildade são valores que sem eles não tem como entrar no céu. Jesus termina então todo esse processo e ali, logo em seguida, Judas chega, leva eles vão até o Monte das Oliveiras, onde Jesus vai passar a noite, entre aspas, em vigília. Ele sabia do que estava acontecendo e ali ele vai preso e morre na cruz. Nós estamos celebrando esta grandeza, esse Deus que não se deixa vencer, né? Quando Jesus ele faz tudo isso, ele diz assim que tudo está consumado, tudo está terminado. Ele veio para fazer isso, ele veio para que nós pudéssemos também viver este tempo com ele, este momento, para que nós pudéssemos participar com ele do santo sacrifício, para que a gente pudesse viver com ele, para que a gente pudesse estar com ele. Para nós católicos, esses dias são dias de silêncio, dia de recolhimento. Não é dia de ir para a piscina, não é dia de fazer churrasco, não é dia de ir para a casa de veraneio, não é dia de ir para a praia, não é dia de ir para uma laje, não é dia de nada disso. É dia de ficar em casa, rezar e acompanhar os sofrimentos do Cristo. E ver se você está amando a Deus de verdade. O que Ele fez na cruz foi justamente isso. Ele nos amou até o fim. Foi até as últimas consequências do amor, para que a gente pudesse um dia morar no céu. E hoje esta dimensão tem que ficar bem clara. Esta vida passa. Passa. Pode ser que você não morra de coronavírus, mas de outra coisa você vai morrer. Não adianta espernear. Todo mundo vai morrer. E a fé tem que me dizer: esta vida não é tudo. Eu estou vivendo um tempo, eu sou uma semente que depois da morte, quando eu sou enterrado, que eu sou sepultado, eu nasço para a vida eterna, para a vida definitiva. Porque foi isso que Jesus disse: eu vou para a casa do Pai preparar um lugar para vós. Eu vou aqui dizer para vocês o que é que vocês têm que fazer. Sejam humildes nesta vida, comunguem a minha carne e o meu sangue, permaneçam comigo, porque depois a gente vai embora junto. E eu acho que esse é o sentimento que a gente deve trazer no coração. Eu sou estrangeiro. Esta não é a minha casa, não é a minha pátria, não é a minha vida, não é o meu lugar. Eu nasci para o céu. Mas o céu, ele tem que começar agora. Quem esperar para o último dia, na hora de morrer, pode ser que não dê certo, viu? Cuidado.